No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre doenças ortopédicas na perícia do INSS. Se você tem algum problema ortopédico, uma amputação, sofreu uma amputação, uma fratura, ou você tem alguma espécie de dor articular, esse vídeo é para você, você não pode perder. Você precisa assisti-lo até o final. Eu vou estar falando sobre como é que é a perícia, a importância do laudo do atestado, vou estar falando sobre a questão dos exames e validade dos exames, ou seja, eu vou estar te ensinando os detalhes em relação a problemas ortopédicos e a perícia do INSS. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produzo um vídeo novo você seja notificado, e se ficou alguma dúvida, você pode fazer a pergunta aqui nos comentários. Antes de falarmos sobre esse importante assunto, gostaria de lembrar vocês que eu tenho muitos outros vídeos sobre questões do INSS, sobre questões de perícia do INSS, e você não pode deixar de ver. Outra coisa importante é você espalhar. Estamos chegando a 80 mil inscritos no nosso canal. Isso é um sinal maravilhoso de crescimento. Mas eu preciso que esse serviço, que é um serviço de utilidade pública, alcance mais pessoas. Então não custa nada você curtir o vídeo, acionar o sininho, se inscrever e espalhar no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Espalha, gente, para que mais pessoas possam então conhecer esse nosso canal e ter como você essas dúvidas esclarecidas. Bom, então vamos falar sobre doenças ortopédicas, e a perícia do INSS. Então, assim, primeira coisa que você precisa saber é quando é que esse problema seu vai gerar um benefício ou uma aposentadoria. Então, não basta você ter, como eu volto a dizer, não é questão de ter a doença. É esse problema de saúde, seja uma doença, seja um acidente, te impossibilitar do trabalho, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho um vídeo muito legal que vai estar aparecendo aqui em cima na descrição, que eu vou estar falando, então, especificamente sobre quais as doenças que podem gerar auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, no final desse vídeo, você vai lá e assiste porque é muito importante. Então, uma vez que você já sabe que o seu problema pode gerar um auxílio-doença ou pode gerar uma aposentadoria por invalidez, eu quero falar sobre os 3 tipos de problemas ortopédicos que uma pessoa pode ter e que vai passar então aí no INSS, na perícia do INSS. Nós temos os problemas de amputações, quando a pessoa sofre um acidente, perde uma mão, perde um dedo, perde uma perna, ou às vezes amputações por causa de doenças, como por exemplo diabetes, a pessoa amputou lá o pé por causa do diabetes, ou porque a pessoa teve um câncer ósseo, que ela precisou amputar um membro. Então, amputações é um tipo de problema ortopédico. Nós vamos estar falando, claro, das fraturas, as fraturas que ocorrem por acidente, acidentes esses que podem ter correlação com o trabalho ou não. Então, fraturas também é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o ponto mais polêmico de todos, é a questão das dores articulares, É a dor na coluna, a dor no ombro, cotovelo, joelho, quadril. Então são aquelas dores que que acometem as pessoas e que as impedem, então, de trabalhar. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente fazer uma certa diferença aí é quando esses problemas ortopédicos têm origem no trabalho ou não. Se são considerados acidentes de trabalho ou não. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque todo problema de saúde que foi causado pelo trabalho, seja pelo acidente, ou seja pelo tipo de trabalho, vou dar um exemplo de acidente. A pessoa caiu do andaime e quebrou uma perna. Tá? Isso é um acidente típico de trabalho. Doença. A pessoa trabalhava carregando saco de cimento e aí começou a apresentar uma dor na coluna, quando olhou fez uma hérnia de disco. Então isso aí também é considerado um acidente de trabalho. Então nesses casos é mandatório, gente, precisa ter a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Essa CAT pode ser aberta então pela empresa, quando a empresa reconhece que houve acidente. Se a empresa não reconhecer que houve acidente, outras pessoas podem abrir CAT, o hospital que te atendeu, um serviço de saúde do trabalhador da prefeitura, por exemplo, ou mesmo o próprio sindicato, tá bom? Então CAT para situações de acidente ou doença do trabalho e
Quando não é, então você não precisa de CAT. Quebrei a perna jogando futebol num domingo, então você não precisa de CAT, porque o trabalho não teve nada a ver com essa história, tá bom? Vamos então começar, dentre esses 3 grupos que eu te falei, vamos começar pelas amputações. O que é uma amputação? Uma amputação é quando você perde um membro. Então você pode perder um dedo, você pode perder uma mão, você pode perder um braço, você pode perder perna, né? Então você sofreu amputações. Então, o que acontece nessas questões de amputação? Primeira coisa se ela foi causada por acidente de trabalho, você precisa ter o quê? Precisa ter CAT, comunicação de trabalho, tá bom, gente? Então todo trauma que gerou amputação, então você precisa ter a CAT lá aberta, tá? É óbvio, quando a pessoa, vamos supor que a pessoa perdeu o dedinho, ela perdeu o dedinho numa prensa, ela trabalhando. Quando ela amputou o seu dedo, é óbvio que ela vai ficar um tempo afastado, que pode ser de alguns dias, pode ser até de alguns meses, por conta do processo de cicatrização desse dedo, tá certo? Então, esse é um tempo indiscutível para o INSS, é indiscutível para o INSS. Houve então uma amputação, houve um acidente, né? Pode ser ou não do trabalho, você vai ficar afastado pelo tempo até recuperar essa lesão, até fechar a ferida da amputação, que a gente chama o coto, né? A pessoa perdeu a mão, vai levar um tempo até aquilo cicatrizar e ficar em condições de novo. Então, esse tempo é indiscutível e o INSS vai te afastar. Mas a grande questão é o seguinte, depois que houve a amputação, certamente ficou uma sequela. Ora, se você perder um dedo, você já não tem mais a mesma habilidade que você teria com a mão. Por exemplo, perder um pé, perder um braço, isso é indiscutível também. Então, todo o processo de amputação, ele vai estar caminhando com sequela, tá bom? Então, sequela é uma consequência natural da amputação. E aí, 3 coisas podem acontecer. Então, você já ficou afastado pelo tempo de recuperação. Se recuperou da lesão, o que na perícia pode acontecer? Então, vamos lá. Você, como teve uma redução da sua capacidade de trabalho, porque houve uma perda de um membro, você pode solicitar o auxílio acidente, tá, gente? Olha, auxílio acidente não é necessário a pessoa ter uma perda absurda, perder o braço. Não. Às vezes a pessoa perder uma falange, por exemplo, ela pode ter direito ao auxílio acidente, porque a lei diz, ele não especifica o tamanho do prejuízo, ele diz, se houver alguma redução na sua capacidade laboral, aí você tem direito ao auxílio acidente. Gente, óbvio, quem perde alguma parte do membro vai ter algum grau de redução, ainda que seja mínimo, mas existindo redução, você pode brigar então pelo auxílio acidente sempre, tá? Sempre. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Estabelecida a sequela, você pode voltar a trabalhar ou não pode? Isso vai passar pela avaliação do perito, tá? Então veja, se você teve uma lesão e essa lesão você não mais pode trabalhar porque ela te impossibilitou em caráter definitivo, quem vê isso é o perito. O perito vai então sugerir para você uma aposentadoria por invalidez. E aí vem uma coisa boa, que tem um vídeo que eu falo sobre isso, que ficou muito mais fácil de você se aposentar por invalidez. Vai estar aparecendo aqui também, né, nas notificações. E aí você, depois de ver esse vídeo, não deixa de ver esse vídeo sobre a questão da facilitação agora de uma aposentadoria por invalidez de forma imediata, tá? Preste atenção, esse vídeo é muito bacana. Então, se não houve capacidade, se a pessoa não restou nenhuma capacidade para o trabalho, ela vai se aposentar por invalidez. Se houve alguma condição dessa pessoa voltar ao mercado de trabalho, essa pessoa poderá ser encaminhada para reabilitação. E lá na reabilitação, ela vai aprender uma outra função que ela possa desempenhar, tá? E ter sua dignidade restaurada. Porque, gente, trabalho é dignidade, tá? A gente só não trabalha quando realmente não há a menor condição de trabalho, né? E assim, o que levar então para a perícia do INSS no caso de amputação? Então, vamos lá, preste atenção. Você tem um caderninho, um lápis, aí você pode até parar o vídeo devagarzinho e vai anotando o que eu estou te falando. Primeira coisa, você vai levar, óbvio, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, se for acidente de trabalho, certo? Você vai levar um laudo do seu médico. Então, o médico que te cuidou, que operou, que fez o processo de cicatrização
do coto, né, de amputação, ele vai descrever tudo que aconteceu com você, o tempo que você ficou afastado, o que você pode fazer, que você não pode fazer, tá bom? Ele vai descrever como que você está. A outra coisa importante é, óbvio, levar exame de imagem. Então leva um raio-x, leva tomografia, leva aquilo que você tem de exames. Não precisa levar exame de sangue, colesterol, não precisa nada disso. É a imagem, tá certo? Então você vai levar todas essas coisas lá para o perito. E na hora da perícia, você vai simplesmente contar para ele, olha, eu estava trabalhando com a Makita lá em casa, fazendo o que eu gosto, que eu tenho uma oficina em casa, aí eu me acidentei e perdi meu dedo. Você vai contar isso para ele, você vai mostrar os exames, ele vai te examinar, então ele vai chegar à conclusão, a depender do trabalho que você desempenha, se você tem uma incapacidade definitiva, se você pode ser reabilitado, se você pode voltar para o trabalho, tá bom? Então com isso a gente fecha a questão de amputação. Vamos agora então para a questão de fraturas. O que é uma fratura? É uma quebradura. Então, você sofreu algum tipo de acidente, tá certo? No trabalho ou fora do trabalho. Você quebrou o dedo, você quebrou a perna, você quebrou o braço, né? Você teve até às vezes uma fratura na sua coluna. Então eu não sei o que você teve, que tipo de lesão você teve. Você pode ter tido uma lesão mais grave, que é a lesão intraarticular, que são lesões que levam muito tempo para poder resolver. Às vezes tem que colocar parafuso, tem que colocar gaiola na perna, porque esmagou o osso, foi fratura exposta. Então, ou seja, você teve um acidente que gerou alguma espécie de fratura, umas mais simples, outras mais complexas. Então, a primeira coisa é o seguinte, não esquecer a CAT se por acaso for um acidente de trabalho, tá certo? Acidente de trabalho leva CAT. Por que eu falo isso? Por que eu estou falando tanto de CAT? Porque quando você estabelece, até pelo INSS também, né, e pela CAT, que houve um acidente de trabalho, você tem uma coisa chamada estabilidade acidentária. Significa dizer o seguinte, a hora que o INSS der alta e você voltar ao trabalho, a empresa não pode te mandar embora no próximo ano. Então, você tem um ano de estabilidade. Depois desse ano, se a empresa quiser dispensar você, ela pode. E nesse um ano, ela pode me mandar embora? Pode, se eu der justa causa, tá? Vou lá, eu roubei uma peça lá da loja. Foi roubo é justa causa, acabou. Eu fui lá e agredi, bati, dei um soco na cara do gerente. Você mandado embora por justa causa, ainda que eu esteja, né, nessa fase de estabilidade, então, acidentária, tá bom? Então então se você sofreu um acidente, se for acidente de trabalho, você leva a CAT, não esqueça. Toda fratura, ela vai ter mais ou menos um tempo previsto de recuperação e normalmente o seu médico, o ortopedista, vai colocar lá no seu laudo. Atestado é importante? Mas esses casos é sempre bom ter laudo. Eu defendo laudo sempre. Eu já falei qual é a diferença de laudo e diferença de atestado e qual é a importância deles. Eu tenho um vídeo, também vai estar aparecendo aqui em cima, o link dele. Você assista esse vídeo que é muito importante. É um vídeo que eu falo sobre como ter um laudo vencedor, tá bom? Um laudo que descreve tudo aquilo que você tem para ajudar o perito a entender o seu problema e aumentar assim a chance de você ter sucesso na perícia previdenciária. Tá beleza? Tá. Então, esse tempo de recuperação da fratura vai depender. Tem fraturas que são simples, quebrou o braço, mas não desalinhou, vai ficar com o braço engessado, 2 meses, 3 meses, recuperou o braço, acabou. Agora tem fraturas complexas, por exemplo, fratura de fêmur, onde além de ter fraturado, por exemplo, caiu de moto, ele esmagou, então o osso esfarelou, aí teve que colocar uma gaiola, ou teve que expandir, né? Ou então teve que colocar uma placa para poder aproximar, e aí a placa infeccionou, aí deu osteomielite. Então assim, gente, temos fraturas simples, não complicadas, que vão resolver no prazo aí, no máximo 6 meses quando é fêmur, então aí vai 2, 3 meses, 4, no máximo 6, resolveu o problema. Agora nós temos também a questão das fraturas complexas que, infelizmente, vão levar bastante tempo, né? Às vezes nem consegue resolver nos casos de osteomielite, que é um processo infeccioso no osso, que é muito difícil de tratar, tá? É muito difícil de tratar. Quem tem,
sabe desse problema. Então, daí você já tem mais ou menos a noção se a sua fratura é simples, tanto tempo que você vai ficar, se é complexa, o que pode acontecer com ela, tá? Essa fratura, ela pode evoluir para cura. Ó, consolidou a fratura, tirou o gesso, fez lá uns dias de fisioterapia, o braço está normal de novo, voltou para o trabalho. Não adianta de mimimi, é alta. Braço ficou bom, voltou para o trabalho. Mas pode ser, por exemplo, que a lesão tenha sido intraarticular. Aí você ficou com uma artrodese do cotovelo. Então o seu cotovelo ficou travado, ele não vai para cima nem para baixo. Ficou travado. Porque a lesão foi dentro da articulação, se perdeu a articulação ali. E agora? Como é que você fica? Aí você tem uma sequela, parecido com a questão da amputação. O que vai acontecer? O médico, então, ele vai estudar, né, a sua situação e certamente você vai ter um auxílio doença, né, perdão, um auxílio acidente, porque houve redução da sua capacidade laboral, e o médico vai estudar para você se o seu caso é de aposentadoria por invalidez, quando não há mais condição de você voltar ao mercado de trabalho, ou se o seu caso é um caso de reabilitação, onde você pode aprender uma outra função e retornar, então, ao mercado de trabalho e desenvolver suas atividades. Aí ganhar o seu dinheiro com a ajuda do auxílio acidente, tá bom? Na hora da perícia, o que você vai levar? Como sempre, como eu falei, você vai levar todos os seus exames de imagem, tá certo? Você vai levar um laudo, gente, laudo detalhado do seu problema, dizendo tudo, quando aconteceu, o que foi feito, quais exames que foram feitos, né? Qual o tratamento que foi realizado, se precisa fazer uma outra cirurgia, se já é sequelar e não tem mais como resolver, o médico vai ter que contar isso tudo. Por quê? Isso vai ajudar o perito a entender o seu problema, tá bom? Não adianta de boca tão somente, tem que ser algo por escrito, tá? Aí as pessoas falam assim, poxa, o meu médico disse que eu nunca mais vou conseguir meu movimento de volta. Então fala para o seu médico colocar isso no papel, porque de boca não tem valor. Não adianta, mas o médico me disse, não. O que o médico escreveu? Se não está escrito, é como se não existisse, tá bom? Por quê? Porque é uma prova pericial e precisa de documentos comprobatórios, tá bom? E aí você vai levar então os seus exames, vai levar os laudos e vai comparecer numa perícia normal, tá? Normalmente é uma perícia que não vai te dar dor de cabeça. Essas duas perícias de amputação e de fratura, ela normalmente evolui bem, tá certo? Agora nós vamos para o terceiro tipo. Esse é complicado. Esse é complicado. É a perícia ortopédica onde a pessoa tem dores. Então, é a dor na coluna, é a bursite do ombro, né? É a tendinite do cotovelo, é a artrose do joelho, né? A dor no quadril. Então, assim, dores é um diagnóstico muito complicado, porque, infelizmente, ainda não temos um dosímetro, vamos colocar assim, um aparelho que você liga a pessoa e você consegue medir lá em números qual é o número de dor que essa pessoa tem. Porque aí você consegue saber o que é verdade e o que é mentira. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, né, continuam trabalhando lá fora e ficam dizendo que tem dor, só para poder ter o seu benefício. O que é errado, o que atrapalha tudo. O que você, por exemplo, é uma pessoa que tem dor, às vezes passa na perícia, tem o seu benefício negado, porque veio o outro sem vergonha, mentiu. Então, assim, a gente não tem esse aparelho de dor. Então, quando a gente entra no âmbito da perícia do INSS envolvendo questão de dores, é muito difícil, tá? Então, você já entendeu aí que é complicado. Assim, então vamos a outra coisa. Se essas dores foram causadas por causa de um acidente no trabalho ou por causa de uma função no trabalho, é obrigatório o quê? Levar a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Se a empresa te entregou, excelente, porque a empresa está dizendo, olha, de fato houve isso. Isso é muito bom. O perito não questiona. Agora, quando você leva de fora, é um pouco mais complexo. Porque, por exemplo, se você chegar no sindicato e falar, olha, eu sofri um acidente de trabalho, ele não vai pensar, ele não vai duvidar, ele não vai fazer a pesquisa no ambiente de trabalho, se foi fato ou se não foi, ele vai emitir uma CAT para você e acabou. Por isso que CAT, eu vou fazer um vídeo mais para frente, talvez um vídeo ao vivo, onde eu vou estar falando só sobre comunicação de acidente de trabalho, porque é um assunto polêmico, é um assunto complexo, mas é um assunto
muito importante. Então, se foi uma dor causada por um acidente de trabalho ou por uma função que você desempenha, você observou que aquele trabalho lá lesionou o seu ombro, é importante você levar, então, uma comunicação de acidente de trabalho, tá? Agora, em relação ao tempo de recuperação, não tem como eu estabelecer. Por quê? Porque vai depender. Por exemplo, uma hérnia de disco, ela pode melhorar em 3 meses, por exemplo. Pode melhorar em 30 dias também. Ou pode melhorar nunca. A pessoa pode fazer uma cirurgia e ainda assim, depois da cirurgia, continuar com dor. Ou seja, quando eu falo dor incapacitante. Aquela dor que não te permite trabalhar. Porque dor, gente, depois dos 40 anos, todo mundo tem dor. É ou não é? Você que está me assistindo, que tem mais de 40 anos, você não tem uma dorzinha em algum lugar? Claro que tem. Mas agora, se essa dor te impede de trabalhar, é dessa dor que eu estou falando, tá? Então a pessoa fez a cirurgia, ficou com uma dorzinha leve, cara, graças a Deus que pelo menos não era aquela dor forte que você tinha. Agora, se essa dor não está te permitindo trabalhar, aí realmente você tem que ir no INSS, não tem conversa. Tem um problema, tem problema, tá? Então, não consigo estabelecer um tempo previsto aí de recuperação, né? Por isso é muito importante o laudo. Eu bato sempre nessa tecla. Gente, atestado é importante? É. Mas para perícia, mais importante ainda é o laudo do seu ortopedista. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, é uma lesão complexa, de difícil resolução, já estamos tentando fazer tratamento de várias formas, não respondeu, estou pensando em fazer uma cirurgia, né? Então, o médico vai estar contando, é como se ele estivesse sentado ali do lado do perito dizendo o que você tem. Porque é uma opinião técnica e não é uma opinião sua. Então você está levando para o perito a opinião do seu médico a respeito do seu assunto. Um laudo bem descrito. Volto a dizer, eu tenho um vídeo só sobre laudo. Depois de ver esse vídeo, você vai lá e veja, porque ele é um excelente vídeo, tá? Um dos mais vistos que eu tenho no nosso canal. Então, vamos lá. Esse problema, essa dor, pode se recuperar? Pode. Pode. Fazendo fisioterapia, por exemplo, uma lesão no ombro, uma dor no ombro, pode melhorar. Uma epicondilite, né? Que a gente chama aí de cotovelo de tenista, por exemplo. Ele pode melhorar com tratamento, com ultrassom, calor local, fisioterapia, né? Pode melhorar. Dor no joelho pode melhorar. Tudo pode melhorar. Agora, tem doenças que infelizmente não melhoram, né? O cara tem um esporão do calcâneo, fez de tudo e não melhorou. Como é que você resolve isso? Aí não tem jeito, né? Se torna uma doença crônica, né? E é difícil recuperar, mas isso o médico tem que estar dizendo, o médico cuida de você, dizendo isso no laudo. Ó, é uma doença sem perspectiva de cura, né? Causando dor que incapacita o trabalho. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Aí, o médico, depois de te examinar, ele vai te conceder o benefício ou vai indeferir o benefício, tá certo? Se ele perceber que foi por causa de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, ele pode te dar o benefício e encaminhar você, se perceber que a sequela, como um auxílio acidente, onde você vai receber um complemento no seu salário, né? Pode te encaminhar para reabilitação, se ele achar que você é possível, então, ser reabilitado em outra função, ou se ele não acreditar, ele pode te dar aposentadoria, né, por invalidez, tá certo? Então, essa avaliação o médico vai ter em cima do que ele vê no seu caso. Então, o que você deve levar para a perícia? Vamos lá. Primeiro, todos os exames de imagem que você tem, certo? Todos, do mais antigo ao mais recente. Leve os atestados, leve os laudos, né? Nem falei dos demais, né? No caso de amputação e de fratura, isso não é tão importante, mas no caso de quem tem dor, é muito importante você levar a sua receita. É óbvio, você está com dor, de quando é a sua receita? A última receita que eu tenho é de 2013. Gente, a gente está em 2019, então está 6 anos sem tomar remédio porque não tem dor. Então você tem que levar as suas receitas. E eu falo, não leva só a receita, leva a receita e leva a sua caixinha de remédio. Porque tem muita gente que vai no médico, pede a receita só para levar para o INSS. Você conhece gente assim, você conhece. Então você tem que levar e comprovar que você está tomando os remédios, tá certo? Em relação aí à validade de exames, olha só, normalmente quem estabelece a validade do exame é o próprio médico que está cuidando de você.
Olha o que acontece. Isso é muito comum, muitas vezes, em pessoas que se aposentaram. Então o cidadão tinha um problema na coluna, aí se aposentou por invalidez. Sabe o que ele fez? Em 2010, nunca mais foi no médico. Não tem um exame novo, não tem uma receita, tem as suas dorezinhas, mas fica em casa, nunca mais procurou médico. Aí, o que acontece? Vem um pente fino, puf, e marca uma perícia para você. Quando você chega lá, você vai mostrar um problema de coluna de 2010. Gente, esquece, você vai ser cortado. Poxa, o perito me cortou. É claro, você não comprovou nada. Então, olha, se você tem um problema, ainda que seja aposentado, presta atenção, não é porque você se aposentou que eu não preciso tratar mais não, hein, gente? Tem que tratar. Se tem dor, tem que tratar. Ah, mas não tem mais dor. Então, querido, você está recebendo aposentadoria sem merecer. Sem merecer, ué. Se você tem dor, se você, né? Tá certo? A não ser que seja uma amputação. Perdi as pernas, não consigo fazer mais nada. Tudo bem, aí tá certo. Isso aí é uma questão que a gente não vai entrar. Amputação, né? Não tem jeito. Aposentou, aposentou. Eu tô falando das dores aqui, especificamente das dores. Então, se você se aposentou por causa das dores e você não acompanha mais, você não tem receita, você não vai mais no médico, você não tem exame novo, você vai ter seu benefício cortado, não tenha dúvida. E não adianta culpar o médico, foi você que ou não fez o seu tratamento, ou você de forma esperta, né, não tem mais dor e está recebendo o benefício que não deveria estar recebendo. Tá, gente? O canal aqui, olha só, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu não estou aqui para te ensinar a dar golpe em INSS, não. Estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para você entender como é que a coisa funciona. Quem tem direito, vou brigar até a morte. Quem não tem direito, meu amigo, tem que ter seu benefício cortado, acabou. Se você não concorda com isso, alguma coisa está errada. Então, se você tem uma incapacidade laboral e o INSS te cortou, o que a gente faz nesses 3 casos aqui? Né, na amputação, na fratura e na dor. Gente, não adianta ir por recurso. Não adianta. A não ser que tenha fato novo. Ainda assim, nem com fato novo. Sabe por quê? Está levando 6 meses. Você vai ficar 6 meses sem receber? Tá? Para correr o risco de ainda ser indeferido de novo? Então é o seguinte, se você realmente tem um problema, você não consegue trabalhar por causa desse problema, e o INSS te negou, vá na justiça, busque um bom advogado previdenciário, tá certo? Conte a sua história para ele, junte todos os exames, obedeça o que ele determinar para você fazer, de repente ele vai mandar você pedir outros exames e tal, e aí você entra com a ação, porque é a chance que você tem, então, de receber um benefício que foi injustamente cortado. Agora, gente, presta atenção no que eu vou falar. Se você tá no INSS, mas você é um folgadão, você já tá bom, você deu uma enganada, você foi aposentado, não sabe nem por que foi aposentado, porque você tá bem, tá fazendo bico, é pedreiro, né? Tá vendendo quentinha. Então, querido, por favor, né? Seja honesto, vai lá e dê alta na sua aposentadoria, tá bom? Vai lá e comunica. Porque, gente, é o seguinte, a gente tá vivendo num país que a gente sofreu demais com questão, então, aí de corrupção. Então, você que faz coisa errada no INSS, você não pode abrir o bico para falar nada contra a corrupção, porque você é um corrupto. Ué, é um corrupto. Se você tá bom para trabalhar e você fica brigando para não trabalhar, é porque você é corrupto, tá bom? Desculpa aí, né? Pode ser que você não goste do que eu tô falando, mas o que eu tô falando é a verdade. Tá bom, gente? Então isso é o que eu tinha para falar em relação aí à questão ortopédica. Então, não deixa de dar o like aí no nosso vídeo. Gente, não custa nada você dar like. Quando você dá like, você faz o nosso canal crescer. Você não quer continuar recebendo essas importantes informações? Então, mete o dedo no like aí, curte o vídeo, se inscreva no canal. Ah, não vou me inscrever. Você não vai inscrever? Eu vou estar produzindo vídeo, você vai nem saber quando eu produzir vídeo novo. Eu faço vídeos ao vivo. Poxa, ele fez um vídeo ao vivo, eu nem soube. Claro, você não é inscrito. Então, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, né? Dá um joinha aí pra gente. Não esquece de acionar o sininho, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai saber desse vídeo, porque você acionou o sininho. E não esquece de espalhar, então, aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Gente, ajuda, ajuda. Olha, tem gente com canal aí, um canal que não produz nada pro ser humano, que você não cresce nada com isso, o pessoal espalha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de gente acompanhando. E esse canal, que é um canal de utilidade pública, porque, gente, o que eu tenho recebido aqui é muito gratificante, viu? Eu tenho recebido vários
e várias mensagens dizendo como tem impactado a vida das pessoas o que eles têm assistido aqui. Então ajude aí o nosso canal. Tá bom, querido? Um grande abraço, então, e te vejo aí no próximo vídeo.